está tateando, né, e tal. Então vamos usar todo o nosso direito de tatear. Bom, nosso tema aqui é cromodinâmica quântica, ou uma teoria, né, das interações fortes, tá certo? A gente quer construir uma teoria que seja adequada para descrever o que acontece com as interações fortes. As interações fortes, elas são conhecidas desde que você conheceu, desde que você identificou o núcleo atômico, né? O modelo de Rutherford, né? E aí você começou a descobrir partículas, né? Descobriu-se o nêutron, descobriu-se o neutrino, etc. e tal. Descobriram-se os píons e se procurou por teorias efetivas, né, que descrevessem o comportamento dessas partículas no domínio nuclear, né? No domínio nuclear. Então você já tinha bastante informações sobre as interações fortes, do tipo, primeiro você sabia que elas tinham que ser fortes, né? Elas tinham que ganhar das interações eletromagnéticas para poder manter o núcleo atômico coeso, né? Elas tinham que ganhar, por exemplo, da repulsão próton-próton, né? Elas tinham que conseguir fazer com que dois prótons resistissem à tendência que eles tinham de se afastar, né, e se conjugar. Então todo mundo sabe disso, né, tem uma grande área de atuação, né, na física, que é a física nuclear, que lidou historicamente com essa questão da estabilidade dos núcleos, dos modos de decaimento desses núcleos, né, da forma como essas reações nucleares aconteciam, etc. e tal. O nosso ponto aqui não é esse, né? Quer dizer, a gente não vai parar na física nuclear, né? Nós vamos procurar saber sobre a possibilidade, o problema é que a gente vai ter que fechar isso mesmo, por causa dos bichos, até, sei lá, 6h30, vou ter que aguentar o calor, senão vai virar uma infestação. Daqui a pouco a gente abre. O negócio é a gente pegar essas partículas, essa fenomenologia que a gente chama de interações fortes, etc., e investigar isso cada vez mais para poder identificar essa interação forte, estudar essa interação forte como uma interação fundamental. A interação fundamental é uma interação entre constituintes elementares, ou mais fundamentais da matéria. Então, por exemplo, mesmo na década de 60, né, no início da década de 60, ninguém duvidava que o próton, ou mesmo que o nêutron, fossem partículas compostas, fossem partículas que eventualmente seriam compostas de outras partículas. O problema era que partículas eram essas, como é que eu estudo essas partículas, como é que eu proponho uma forma consistente dessas partículas interagirem, né? Então, a história, ou a constituição da teoria da cromodinâmica quântica é a constituição dessa teoria, da teoria das interações fortes de partículas fundamentais, ou partículas que não são compostas, pelo menos até onde nós sabemos, de outras partículas, né? E o grande guia para a gente estudar isso, né, na física de partículas, é o conceito de simetria, né? Em geral, por exemplo, a gente propõe, né, a dinâmica. Quando a gente fala em propor a dinâmica, a gente fala em propor a lagrangiana. A gente propõe a lagrangiana, ou a dinâmica de uma determinada teoria, analisando as simetrias e requerendo que essa lagrangiana, ou que essa dinâmica, ela seja invariante ou covariante com relação a essas simetrias que a gente descobre, né, na natureza, né? Assim, por exemplo, a simetria de Lorentz, etc. e tal. E o fato de você ter uma simetria, eu sempre falo isso,
vou repetir aqui mais uma vez, pela enésima vez, né? O fato de você ter uma simetria significa que você tem restrições, tá certo? Quando você não tem simetria nenhuma, vale tudo, tá certo? Mas se você fala, tenho simetria esférica, né? Então tudo que acontece ao longo de uma certa distância r da origem, por exemplo, tem que ser equivalente, né? Dada uma certa distância fixa da origem, os seus fenômenos têm que ser fenômenos equivalentes. Isso é uma restrição e tanto, porque o mundo em geral não tem essa simetria esférica que a gente fala aqui, né? Tá certo? Então, quando você impõe uma simetria sobre um determinado sistema, o que você está impondo, na verdade, são restrições à dinâmica desse sistema. Você pode ver isso dizendo o seguinte, olha, eu imagino a classe de todas as lagrangianas que existem. Ok. Então, dentro dessa classe de todos os lagrangianos existem, tem uma classe de lagrangianos que são invariantes de Lorentz, né? Dentro da classe das lagrangianas invariantes de Lorentz, tem a subclasse das lagrangianas invariantes de Lorentz, invariantes por um certo grupo de simetria, né? SU3, por exemplo. Então, vocês percebem com esse movimento que você está restringindo, que você está ficando cada vez mais restrito dentro da descrição que você está querendo ter. Portanto, a informação de que você tem uma simetria é uma informação fundamental na descrição dinâmica do seu sistema. Ainda mais numa situação onde você não tem, né, massinha e molinha para você fazer experiência, que nem a gente faz em física 1, né? Plano inclinado, etc. Então, você não tem nada disso. Você está falando de partículas elementares, são objetos que você não vê, você não tem noção que elas são ilusivas, né? Você determina a posição, você não sabe nada sobre velocidade e coisas assim, né? Então, numa situação onde você não tem acesso direto ao objeto que você está estudando, às interações que você está estudando, é muito difícil você entender, intuir, propor que interações vão ser essas. Nesse sentido, a simetria passa a ser um elemento fundamental, crucial, né? É um dos poucos guias que você tem. Você propõe simetrias para o seu sistema, claro, com base em argumentos físicos, né? E, tendo proposto essas simetrias, você obtém uma dinâmica que é compatível com essas simetrias e que você vai testar para saber se corresponde realmente ao que a natureza está dizendo ou não, né? No caso das interações fortes, né, as interações fortes têm uma longa história de desespero, né, acompanhando elas, né? Eu citaria para vocês a situação nos anos 50, né, que é mais uma coisa que eu costumo falar, jocosamente. Você sai de casa, o camarada saía de casa, chegava no acelerador, ligava, tomava café da manhã, saía de casa, chegava no acelerador, ligava e descobria uma partícula, né? Houve um tempo que a coisa estava assim, né? Descobria a partícula todo dia, né? Aos borbotões, né? Um monte. E o que você faz se você é um físico que pretende estudar interações fundamentais quando você descobre uma partícula? Você vai lá na sua lagrangiana e você adiciona um termo na sua lagrangiana que, teoricamente, vai descrever o comportamento dessa partícula, né? Então, eu acho que eu tenho um férmio aqui. Então, você bota um termo tipo Dirac dentro da sua lagrangiana. Não, eu tenho um bóson, né? Não, eu tenho um bóson vetorial. Então, você vai oscilando ali de acordo com a representação do grupo de Lorentz que você tem à sua disposição e procurando descrever as coisas. Mas você vê claramente que se o mundo é assim, você toma café da manhã, sai de casa, liga o acelerador, descobre partícula, dorme, faz a mesma coisa no outro dia, descobre mais uma, etc. A coisa começa a ficar ridícula. Chega uma hora que você fala assim, minha lagrangiana tem quantos termos no final das contas? Não pode ser, né? Não pode ser que todas essas partículas que eu estou descobrindo são elementares, são partículas fundamentais, né, etc. Então, muitas tentativas foram feitas, né,
de transcender a teoria quântica de campos, né, na década de 50, etc. e tal. Eu posso citar aqui, por exemplo, a álgebra de correntes. Deve ser uma análise de simetria, justamente. Quer dizer, as pessoas analisavam simetrias que elas imaginavam que estavam presentes nas interações fortes. Por exemplo, uma simetria chamada simetria de isospin, que a gente vai estudar com um pouquinho mais de detalhe mais para frente, né? E propunham coisas que eram consequência, né, de você ter uma simetria de isospin. Comportamentos da matriz S, de amplitudes de espalhamento, que eram função de você ter uma simetria de isospin. Né? Isso para falar de uma das simetrias. Consequência da simetria de Poincaré, da simetria de Lorentz, etc. e tal. Esse programa forneceu grandes resultados interessantíssimos e tal, mas ele não conseguiu chegar ao estabelecimento de uma dinâmica para as interações fortes, finalmente, não deu. Né? Outra tentativa, também da década de 60, foi a descrição das interações fortes através do conceito de corda. A teoria de cordas, originalmente, nasceu no contexto das interações fortes. Né? Justamente, o Gabriele Veneziano estava procurando uma fórmula para descrever uma amplitude de matriz S que respeitasse todas as simetrias que você esperava que um processo que acontecesse via interações fortes pudesse ter. E aí você tinha a simetria de Lorentz, a unitaridade, etc., e uma simetria muito especial chamada simetria de Crossing. Né? Para vocês terem uma ideia, na época, essas simetrias pareciam tão restritivas, a imposição desse conjunto de simetrias parecia tão restritiva, que houve pessoas que chegaram a duvidar que existisse uma fórmula, uma amplitude física que pudesse ser escrita, que satisfizesse todos aqueles requisitos de simetria. Né? Acabou que o Gabriele Veneziano escreveu uma fórmula, assim, a lata de lixo dele já está cheia, ele foi testando, testa isso, testa aquilo, até que ele chegou a uma fórmula que era uma maravilha, era um negócio simplíssimo e que satisfazia tudo, satisfazia todos os requisitos, né, de invariância de Lorentz, simetria de Crossing, etc, etc, etc. Essa fórmula de Veneziano, quando se começou a pensar numa estrutura dinâmica que gerasse essa amplitude que foi descoberta ali, é que se chegou à ideia de corda, tá certo? E imediatamente as pessoas acharam maravilhosa essa ideia de corda em se tratando das interações fortes. A razão é simples. Você saía, levantava, tomava café da manhã, ia para o acelerador e descobria uma partícula, né? Etc. e tal. Na teoria de cordas, todas as partículas eram como se fossem modos normais de oscilação de uma única entidade, que era a corda fundamental. Então, a explicação para aquela profusão de partículas que você estava encontrando era simplesmente o seguinte: eu estou simplesmente excitando essa entidade a níveis de energia mais altos e tal, e esses níveis de energia mais altos estão aparecendo para mim como se fossem essas partículas que eu descubro no acelerador. Mas, na verdade, eu só tenho uma coisa por trás, a corda. A coisa fica mais simples, né, na sua cabeça. Você fala, não, agora eu tenho que estudar a corda. Né? Finalmente furou a teoria de cordas para descrever as interações fortes e a teoria de cordas acabou sendo recontextualizada e lançada para a descrição de uma teoria de gravitação quântica, né? Que é o contexto atual onde essa teoria se coloca. Né? Mas isso só dois exemplos, né, de propostas, né, que já foram feitas para discutir ou para propor variáveis dinâmicas, teorias dinâmicas para as interações fortes, mas também para ilustrar para vocês essa questão da simetria, de como que os requerimentos de simetria são cruciais, né, no estabelecimento da descrição dinâmica dessas teorias. Né? Ocorre que por volta aí de 1963, 64, né, existiam estudos, né,
várias pessoas, mas vamos dizer assim, alguns dos mais destacados, o Gell-Mann, né, e Zweig, né, que entenderam que você, que perceberam, talvez seja essa a palavra melhor, né, perceberam que você podia usar um esquema baseado numa simetria específica, num grupo de simetria específico, para acomodar, para descrever praticamente todas as partículas fortemente interagentes que você tinha na época, certo? Esse esquema foi chamado o caminho de 8 vias, né, o Eightfold Way, né? Então, vamos falar um pouquinho dele, né, agora, né, dessa história, né? A coisa começa com você identificando grandezas conservadas, né? E aqui cabe mais uma observação genérica, né? Simetrias, em geral, representam leis de conservação, quer dizer, ou implicam em leis de conservação. Na verdade, isso é um teorema, né? Mas é um teorema que fala sobre simetrias contínuas. Simetrias contínuas são simetrias que são representadas, fazem parte de um grupo de Lie, né? Tipicamente, né? Então, se você tem simetria perante um certo grupo de Lie, você pode imaginar que você vai ter quantidades conservadas como consequência dessa simetria, né? E duas simetrias importantes, né, que apareciam na época eram a simetria de isospin e a simetria de estranheza, além de uma outra simetria, chamada de simetria de número bariônico, né? Vamos falar de cada um, né? O isospin aí se referia ao isospin forte, chamado isospin forte. Isso vem de uma observação muito antiga, né, já da década de 30, essencialmente, ou talvez antes, não sei, de que se você conseguisse desligar o eletromagnetismo dentro do núcleo atômico, né, as interações entre próton e nêutron não distinguiam uma dessas partículas da outra. Ou seja, próton e nêutron pareciam dois estados distintos de uma mesma partícula, mais ou menos como o spin-up, o elétron de spin-up e o elétron de spin-down, você associa com o elétron. Você não fala que você tem duas partículas, o elétron up e o elétron down, né? Você fala que você tem um elétron em dois estados de spin, up e down, né? Então, com essa observação, né, fundamental, como eu disse, uma observação lá dos primórdios, né, se chegou à conclusão que você podia propor um tipo de simetria para as interações fortes. Era chamada simetria de isospin, né, isospin forte. Então, você pegava o próton e o nêutron, né, e você considerava o próton e o nêutron como sendo elementos de um dubleto, vamos dizer assim, né? Suas transformações de simetria, então, né, vamos chamar de R, por exemplo, seria uma matriz 2x2, né, de entradas complexas, porque tanto próton quanto nêutron são férmions, eles têm que ser descritos por spinores, que são objetos com componentes complexas. Então, uma matriz que faça uma mistura entre próton e nêutron, a mais geral possível, vai ser uma matriz complexa, né? Então, isso aqui vai produzir um estado P', N'. Esse P' e esse N' são combinações lineares complexas de P e de N, tá certo? Se a sua teoria deve ser simétrica, tá certo? Frente a uma transformação como essa, né? Então, você observa que, por exemplo, na sua lagrangiana livre, você tem termos que são bilineares, tanto nos spinores dos prótons, quanto nos spinores dos nêutrons. Você tem coisas, por exemplo, se for um termo de massa, você tem uma coisa assim, P barra P, né?
isso é a massa do próton, você também teria coisa do tipo Nn, N barra N. Isso é o termo de massa do nêutron. Né? Para você ter uma simetria desse tipo que está aqui, a ideia é que o teu MP seja aproximadamente, tomado aproximadamente igual a Mn, né? De modo que você possa escrever pura e simplesmente isso aqui. Tá certo? Agora, esse objeto que está aqui é uma coisa desse tipo, ó, P barra N barra P N. Né? Se você disser que isso daqui tem que ser igual a P barra linha, N barra linha, P linha, N linha. Se você falar uma coisa dessas, você fala simetria perante essa operação que está aqui, isso aqui implica imediatamente, né, que tua matriz R deve ser uma matriz unitária. Tá certo? RWR igual a 1, uma matriz unitária, né? 2 por 2. Né? Se mais ainda você está interessado em transformações que te distanciem o próton-linha e o nêutron-linha do próton e do nêutron gradualmente, de maneira infinitesimalmente próxima à identidade, tá certo? Então você tem que adicionar um requisito a mais, que é o requisito de que o determinante desse R seja 1. Porque essa equação aqui implica que o determinante de R, ou o módulo do determinante de R ao quadrado, é igual a 1. Tá certo? Isso está descrito lá naquelas aulas, né? Quando tiver um negócio que está referenciado aquelas aulas lá de SUN, eu vou citar aqui, né? Tudo isso, essa análise sobre transformações unitárias, etc., está descrito lá nas aulas sobre grupos de Lie, né, que estão filmadas lá. Né? Então, se módulo ao quadrado determinante de R é 1, né, você tem que o determinante de R, em geral, é uma fase, tá certo? Exponencial de θ. Um dos valores possíveis dessa fase é 1. E 1 é um valor muito importante porque a identidade, é claro que é uma transformação unitária, tá certo? 1, 0, 0, né? Ela é uma transformação unitária. Se ela é uma transformação unitária, o determinante dela é 1. Se você quer que as suas transformações sejam infinitesimalmente próximas da transformação em identidade, é bom você requerer, já que determinante é uma aplicação contínua, né? É bom você requerer que o determinante de todas as suas transformações seja 1. Mais uma vez, isso significa o quê? Isso significa que você quer ter a possibilidade de se distanciar infinitesimalmente do dublê de próton-nêutron com o qual você começa. Você começa com próton-nêutron, termina com próton-linha e nêutron-linha. Bom, você gostaria que isso pudesse ser feito aos poucos, né? Ou seja, de maneira contínua. Essa maneira contínua tem a ver com o teorema de Noether, né? Se você faz isso de maneira contínua, você vai descrever a sua simetria por um grupo de Lie e você vai ter quantidades conservadas associadas com a sua simetria. Tá certo? Então tem toda uma malandragem aí nas exigências físicas que a gente está fazendo, né? Mas voltando aqui, a gente quer preservar, por exemplo, a parte livre da nossa lagrangiana que envolve termos quadráticos bilineares como esses. Então você precisa disso. Você quer fazer essas transformações aos poucos, ou seja, se afastando infinitesimalmente do estado de partida, você precisa que o determinante de R seja 1. Essas duas condições aqui definem o grupo SU2. Tá certo? Esse é o grupo SU2. O grupo SU2 é o grupo das transformações unitárias de determinante 1. Das transformações unitárias de matrizes 2 por 2 complexas de determinante 1. Cada um desses termos tem um significado preciso, né?
E esse grupo SU2 ele possui diversas representações, sendo que essa daqui é talvez a mais conhecida, é a representação bidimensional do grupo SU2. É a representação onde você trabalha os geradores do grupo SU2 como sendo as matrizes de Pauli, tá certo? Então, essa é uma simetria que você pretende que seja uma simetria contínua, tá certo? Da sua teoria dinâmica, da teoria que você vai utilizar para descrever as interações entre prótons e nêutrons. Você tem uma hipótese fundamental aqui para que você justificar essa simetria. Essa hipótese fundamental é que a massa do próton seja aproximadamente igual à massa do nêutron, ou seja, você possa desprezar a diferença de massa entre próton e nêutron. Isso é um fato, né? Você pode fazer isso. A diferença de massa do próton para o nêutron é aproximadamente um elétron, uma coisa assim, né? Você soma um elétron no próton e dá um nêutron, né? Então, você tem esse grupo, SU2, e como eu disse, se você tem uma simetria contínua, né, você pode esperar que vai haver quantidades conservadas em função disso, né? A álgebra de Lie do grupo SU2 é dada por isso aqui, né? PI, PJ é igual a I, Epsilon JK, TK, né? Epsilon aqui é o chamado símbolo de Levi-Tivoli, né? É aquele símbolo totalmente antissimétrico. Esse cara aqui faz o papel do que nós conhecemos como constante de estrutura do grupo SU2, só revendo coisas que a gente discutiu em maior profundidade lá no curso, né, de grupos de Lie, né? E os geradores, eles possuem uma relação, né, com as matrizes da seguinte maneira, né? Uma certa matriz genérica do grupo SU2, ela é caracterizada por 3 parâmetros independentes, tá certo? E se você tiver 3 matrizes básicas, fundamentais como essa, você pode escrever uma matriz genérica, né, do SU2 como um exponencial de I θA TA, né? Todo mundo conhece isso, né? Simplesmente fazendo, né, TA como sigma A sobre 2. A gente sabe que a gente pode representar rotações dessa maneira, por exemplo, né? Mas isso aqui é uma representação particular, né? Certo? Ocorre que o teorema de Noether, né, associa, né, a esses objetos. A gente está usando aqui o exemplo do SU2, porque é um exemplo que vai ter relevância física, né, em 5 minutos, né? Você vai ter operadores que atuam no espaço de Hilbert, né, do teu sistema físico. Só para colocar com mais clareza, né, o espaço de Hilbert aqui, né, ele tem uma base que é uma base que você pode associar a partículas livres, por exemplo. É uma das bases possíveis que você vai colocar no espaço de Hilbert, né? Então, você tem estados como, por exemplo, o estado de vácuo, que é a ausência de toda e qualquer partícula, né? Você tem um estado, por exemplo, o estado de uma partícula, tá certo? Que você vai caracterizar pelo momento dessa partícula. Basta a componente espacial, que a componente temporal é descrita pela raiz quadrada de P2 mais N2, né? O spin, a projeção de spin, que essa partícula especificamente possui. Então, por exemplo, estou falando da partícula de momentum P, spin S e projeção de spin sigma, né? Então, se o spin S é 1 meio, projeção de spin pode ser 1 meio menos 1 meio, né?
E tem outros números quânticos possíveis aqui. Um dos números quânticos possíveis diz respeito, por exemplo, aos autovalores de um desses três operadores que estão aqui. Né? Eles não comutam, não é isso? Quer dizer, você tem uma representação da álgebra de SU2 no seu espaço de Hilbert, com esses operadores QI. Esses operadores QI satisfazem a mesma álgebra. Eles não comutam. Se eles não comutam, não existe um conjunto completo de autoestados simultâneos deles. Então, se você quiser trabalhar em autoestados desses operadores, você tem que escolher um deles e obter e considerar os estados que são autoestados desse cara, onde ele é diagonal, portanto. Os outros operadores não serão diagonais nessa base. Usualmente nós escolhemos o Q3 ou o T3, tá certo? E a gente introduz aqui os autovalores desse Q3 ou desse T3 como sendo, vamos chamar sigma I, sigma I tá meio estranho, peraí, sigma tilde, pronto, melhorou assim, tá certo? Então, numa representação bidimensional de SU2, a gente já conhece como é que funciona. Esses caras, né, em geral, né, nesse exemplo, que são de matrizes de Pauli, o T3, o T3 é o sigma 3 sobre 2, ele é uma matriz diagonal, 1 meio menos 1 meio, tá certo? Então, nesse exemplo que eu estou falando, esse sigma tilde seria 1 meio e menos 1 meio. Esses autovalores que estão associados com esses Q são os mesmos autovalores associados com os T's, tá certo? Mas aqui é interessante notar o seguinte, bom, aqui eu vou botar reticências, porque esse processo não necessariamente acaba aqui, a gente pode procurar outros números quânticos para identificar ou rotular esse estado, certo? Alguns desses números quânticos nós vamos falar daqui a pouco, tá? Mas o que importa aqui é que você tem uma representação desse SU2, que você chama de isospin, no espaço de Hilbert, que está aqui. E, especificamente, o teu Q3 atuando nesse cat vai te dar o sigma tilde vezes o cat. Tá certo? Então, seus estados carregam uma representação desse cara, né? É claro que você pode, eventualmente, fixar todos os outros caras e se concentrar numa representação apenas em sigma tilde. Aí você vai ter uma restrição do seu Q3 a uma matriz bidimensional, 2×2, igualzinho ao seu T3, da forma como a gente está colocando aqui. Mas, em geral, esse é um operador que atua no espaço de Hilbert e, portanto, ele é representado por uma matriz de dimensão infinita. Tá certo? Em princípio, a diferença entre T e Q é essa. Esse aqui é uma matriz 2×2, esse aqui é uma matriz de dimensão infinita. Né? Eles possuem os mesmos autovalores, mas os autovalores aí estão vinculados à álgebra. Tá certo? Nesse ponto. Então, em termos de isospin, né, você poderia dizer o seguinte, que esse dupleto que você tem aqui, né, vai representar combinações lineares desses estados associados com sigma tilde igual a 1 meio, sigma tilde igual a menos 1 meio. Só para a gente ter, a gente está tentando fazer uma descrição dinâmica de uma teoria envolvendo um dupleto de próton e nêutron. Esse dupleto, a rigor, é um dupleto de estados aqui no espaço de Hilbert. Os seus estados teriam essa capacidade de serem alinhados em dupletos. Né? Beleza. Tendo essa versão restrita, de que a gente está fixando o momento, está fixando o spin, e a gente só está deixando variar o isospin, né? A gente poderia considerar esses Qs, né, bem descritos, necessariamente bem descritos, por matrizes 2×2. Né? Nessa primeira visão que a gente tem aqui. Outras coisas, outros números quânticos que a gente costuma
se deparar com eles, quando a gente vai trabalhar com as interações fortes, né, são os números quânticos de estranheza, por exemplo. Né? A estranheza tem uma história legal. Né? Você via certos decaimentos, né, na física de partículas que não tinham razão nenhuma para não acontecer, mas não aconteciam. Né? Então, você percebia o seguinte: quando você tinha um decaimento que acontecia por interações fracas, esse decaimento que não tinha nenhuma razão para não acontecer, acontecia. Né? Quando você tinha decaimentos que aconteciam por interações fortes, esses decaimentos que não tinham nenhuma razão para não acontecer, não aconteciam. Então, as pessoas perceberam que parecia que você estava tendo um tipo de lei de conservação característico das interações fortes. Então, impuseram um certo número quântico. Você assinalou arbitrariamente, você disse, tal partícula tem estranheza 1, tal outra tem estranheza 0, tal outra tem estranheza -1. Né? E aí você arranja essas coisas de tal forma que você fala assim, se essa partícula decair nessa outra, eu tenho violação da conservação desse número quântico que eu bolei aqui, a tal de estranheza. Né? Deve ter sido bem estranho chamar esse número quântico de estranheza, já naquela época. Mas os caras são piadistas, né? Isso é fogo. Enfim. Resultado. Né? Estranheza é um número quântico que aparece em conexão com as interações fortes. Né? E você se acostumou a atribuir esse número quântico de estranheza para as partículas que interagem fortemente. Todas elas são classificadas com esse número quântico também. Né? Então, aqui nessa lista de reticências aqui, você poderia acrescentar um número quântico a mais ali, que é essa estranheza. Né? Outro número quântico interessante é estranheza. Né? Ele assume esses valores típicos, 1, 0, -1, coisas desse tipo. Por exemplo, se uma partícula tem estranheza 1, a antipartícula dela vai ter estranheza -1. Né? Isso é uma regra geral, tá certo? Toda antipartícula tem todo e qualquer número quântico diferente de 0 oposto da sua partícula. A carga elétrica é só o mais visível, né, dessas descrições. Então, a estranheza, você pode chamar de S, isso aqui, e você tem uma outra coisa que você chama de número bariônico. B. As partículas que interagem fortemente, em geral, são chamadas de hadrons, tá certo? O curso de interações fortes devia começar com essa frase, certo? Mas eu só estou falando ela agora, então vocês podem ver o tamanho da confusão. Né? Então, as partículas que interagem fortemente, vou repetir, são chamadas de hadrons, ou hadrons. Se você falar mais inglesado, é hadrons. Né? Se falar mais em português, é hadrons. Né? E os hadrons, por sua vez, são divididos de acordo com o seu spin. Se você tem spin semi-inteiro, ou se, por outro lado, seus hadrons são férmions, então você tem baryons. Tá certo? E se você tem spin bom, isso aqui não está muito preciso não, né? Semi-inteiro. E aqui você tem mesons, se você tiver spin inteiro. Certo? Então, mesons são bósons, né? E baryons são férmions. Ambos os tipos de partículas interagem fortemente. Né? A ideia é essa. Né? Na classificação que a gente costuma fazer na física de partículas, os mesons, né, são chamados assim porque
eles são associados em geral com a transmissão de uma certa informação, ou transmissão de uma certa interação. Enquanto que os baryons, ou os férmions, são em geral associados com as fontes dessa interação. Tá certo? Essa é uma descrição meio arbitrária, né? Você, forçando um pouco a barra, poderia dizer, não, eu vou trabalhar como se as partículas que transmitem a interação fossem as fontes e as fontes fossem as partículas que transmitem a interação. Você pode pensar assim, mas não é a maneira como 99% da comunidade pensa, né? Então, você tem hadrons divididos em baryons e mesons, e uma coisa interessante que se notou é que o número bariônico, ou seja, o número de baryons numa reação qualquer, num decaimento, num espalhamento, numa coisa qualquer, parece ser sempre conservado. Certo? Então, você tem, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, o nêutron vai num próton, mais um elétron, mais um antineutrino do elétron. Né? Esse é o famoso decaimento beta. Né? Isso até é um processo que eu não deveria dar esse exemplo, que é um processo que ocorre por interações fracas. Né? Mas, enfim, serve para ilustrar pelo menos a questão do número bariônico. O nêutron tem número bariônico 1, ele é um férmio, que interage fortemente. O próton tem número bariônico 1 também. Então, a conservação de número bariônico acontece dentro de uma reação como essa. Certo? Era um de um lado da reação, é um do outro lado da reação. Tem também o número leptônico. Né? O elétron tem número leptônico 1, o antineutrino o neutrino do elétron tem número leptônico 1, o antineutrino do elétron tem número leptônico menos 1. Então, o número leptônico total aqui é 0, também dá tudo certo, porque era 0 aqui, não tinha leptão nenhum ali antes. Né? Então, número bariônico, estranheza, né? E o que nós chamamos de terceira componente de isospin, vamos chamar de T3, tá certo? Então, assim, só preliminarmente, queria que ficasse bastante claro para vocês que a gente está introduzindo um outro tipo de spin, né? A gente está introduzindo um outro tipo de spin porque nós estamos associando duas partículas com um certo dublê que se transforma para uma certa representação de SO2. Então, representações do SO2 são classificáveis em termos dos autovalores de T3, né? do terceiro gerador, vamos dizer assim, T1, T2, T3, que a gente escolhe para ser diagonal. Então esse cara aqui está associado com o isospin up e esse aqui é associado com o isospin down. Né? Da mesma maneira que eu faço isso para o spin de um elétron, etc. E tal, né? Mas veja a diferença aqui, isso daqui é uma simetria chamada interna. Em geral, prótons e nêutrons, eles são spinores, que são operadores que são função do espaço-tempo. Né? Você observe que nessa transformação que está aqui, não se está mexendo no ponto do espaço-tempo. Tá certo? Você está mexendo apenas nos campos, dando fatores de proporcionalidade, fazendo combinações lineares, mas tudo isso no mesmo ponto do espaço-tempo. Então, quando você faz um negócio desse, você não mexe com o ponto do seu espaço-tempo, mas mexe com outras coisas possíveis de serem mexidas na sua teoria, você está... Desculpa. Quando você faz uma transformação desse tipo, você está falando de uma transformação de simetria interna. Se você não mexe com o seu ponto do espaço-tempo. Você não pega o x e leva um x', por exemplo. Né? Você está pegando P e N e levando em P' para N', mas isso tudo como função de x. Enfim, quase que tem outro, mas tudo bem. Isso faz diferença para teorema de Noether, por exemplo? Se é interna ou se é...
Faz diferença porque a carga que vai ser conservada é diferente, né? Por exemplo, numa simetria espaço-temporal, você tem spin como sendo um cara conservado. Numa simetria interna como essa, você tem isospin, né? A diferença entre spin e isospin, né, que os operadores que vão realizar, que você vai montar em termos dos seus estados de spin e isospin, são um tipo de função dos seus campos que é completamente diferente dos operadores que você vai montar como função dos seus campos de próton e nêutron, no caso do isospin. Mas diferentes, você diz diferentes como? Assim, para qualquer caso, se fosse outra simetria interna que eu digo? Não, você estava perguntando entre a simetria interna e a simetria chamada espaço-temporal. De forma geral. Então, eles são diferentes porque são operadores diferentes, embora eles satisfaçam a mesma álgebra. Né? Isso aqui, né, vai continuar acontecendo. Mas eles, como operadores, vão ser operadores diferentes, vão ser geradores diferentes. Certo? Então, vamos pegar esses camaradas, T3, terceira de componente de isospin, estranheza, número bariônico, e ao invés de tratar estranheza e número bariônico, a gente vai definir uma outra grandeza, né, que é a função dessas duas, que a gente vai discutir as coisas em função dela. Vamos chamar de hipercarga. Hipercarga é definida como a soma, né, do número bariônico mais a estranheza. Certo? Bom, então, é claro, se você tiver um hadron, né, em geral, você vai poder calcular a hipercarga dele simplesmente porque você conhece o número bariônico, conhece a estranheza associada com esse cara. Certo? A hipercarga é um dado, é um label à sua disposição. É claro que se o número bariônico e a estranheza se conservam dentro de uma reação, a hipercarga também vai se conservar. Certo? Enfim, esses são três ingredientes que a gente pode pegar os bárions e os mesons em geral e fazer uma tabela, se a gente quiser, para esses bárions, para esses mesons. Né? Então, ser sistemático e nos dados experimentais coletar esses dados, né, de número bariônico, etc., etc., de estranheza, de componente 3 de isospin, etc., e fazer a tabela que eu tiver mais interessado aqui. Né? Então, vamos fazer um teste disso. Né? Vamos fazer um teste. Vamos pegar algumas partículas, né, que depois eu vou voltar mais, né, nesse ponto aqui, né, mas o nosso teste é o seguinte: vamos pegar algumas partículas que estão interagindo, que você conhece, são partículas que interagem fortemente, né, e que têm uma massa mais ou menos parecida. Vocês já viram que para a gente estabelecer, né, uma simetria SU2 de isospin, a gente precisou de um requisito. O requisito de que a massa do próton fosse aproximadamente igual à massa do nêutron. Isso é mais ou menos geral. Toda vez que você tem um multipleto de partículas, ou tripleto, quadrupleto, quintupleto, octupleto, etc., o ideal, né, se você quer ter uma simetria, é que as massas dessas partículas sejam aproximadamente as mesmas. Pelo menos isso. Então, olha só que interessante. Né? Alguém, Gelman, né, etc., né, fez uma tabelinha. Né? O cara pegou a hipercarga, botou aqui nessa coluna, colocou 1 meio, 0,
menos 1 meio. Né? Pegou o isospin, T3, componente 3 de isospin, considerou essa faixa de valores, menos 1, menos 1 meio, 0, 1 meio, 1. Certo? E procurou por partículas mais ou menos do mesmo spin, né? E mais ou menos da mesma spin não, do mesmo spin, e mais ou menos da mesma massa, né? Que pudessem ser colocadas, né? dentro desse gráfico que está aqui, dentro dessa tabela. Então, por exemplo, nesse ponto aqui, né? Terceira componente do isospin, menos 1 meio, e hipercarga 1 meio, né? Você acha uma partícula chamada K0, tá certo? A massa dela, 498 MeV, certo? Aqui, 1 meio e 1 meio, você acha uma partícula chamada K+, 494 MeV de massa. Né? Essas duas estão ótimas, são dois ótimos candidatos, porque as massas estão realmente bastante próximas, etc. e tal. Mas aqui vem um exemplo do quanto a gente deve ser flexível na vida. Né? Aqui embaixo você encontra com isospin 0, né? Ou seja, isospin 0, o terceiro componente do isospin 0, significa que o seu isospin total é 0 também. Tá certo? Se você não tem outros estados, seu isospin total é 0. Pensa com o spin. Se você tem spin 0, a única componente de spin que você vai ter é 0. Tá certo? Se eu tiver isospin 0 é a mesma coisa, SO2 igualzinho. Né? Então, com isospin 0 e as diversas... isospin não, hipercarga 0, e as diversas componentes de isospin, você tem π-, aqui o meson π, o famoso meson π. Aqui você tem dois caras na mesma posição, ó, menos 1 meio, tá certo? Não, aqui 0. 0, né? Você tem o π0 e o eta. E no isospin 1, você tem o π+, tá certo? Esse cara aqui tem 140 MeV, esse tem 135, esse tem 549, esse tem 140. Esse é o que eu chamei de flexibilidade. Certo? Aí você vem aqui e você acha mais duas partículas nessa situação aqui. Hipercarga menos 1 meio e componente de isospin, terceiro componente de spin, menos 1 meio e 1 meio. Essas são os chamados K-, com 494 MeV, e o K0 barra 498 MeV. Antipartícula desse cara que está aqui. Essa é a antipartícula dessa. Uma coisa fundamental com as antipartículas é que elas têm que ter a mesma massa. Tá certo? Essa é a antipartícula dessa, essa é a antipartícula dessa. Essa é a antipartícula dessa. E essa é a antipartícula dela mesma. Assim como essa. Certo? Uma coisa interessantíssima nisso é o seguinte. É claro que então cada partícula, tá certo? Está podendo ser descrita por um par, né, de dois números. Por exemplo, se você pegar o π-, né, ela está sendo descrita por um par que você pode chamar de menos 1, 0, colocando primeiro o T3 e depois o Y, né? Eixo X e eixo Y. Né? Menos 1, 0. O K+, né? Você pode associar um par ordenado, que é 1 meio, 1 meio. Né? Coisas assim. Né? Você esquece as partículas, pega esses pontos e coloca num diagrama de, né, eixos cartesianos x, y, pura e simplesmente, você tem um negócio assim, né? Você tem dois caras aqui em cima
três caras não, né? Dois caras, ou melhor, você tem um cara aqui, com multiplicidade em 2, é isso aí, e mais um aqui e mais dois aqui. Você tem um arranjo bem engraçado, né? Você fala, ué, que coisa estranha, né? Que isso aconteça, né? Aí você pensa, isso só acontece para esses caras, mas deixa eu ver as outras partículas. Então, esse daqui é o que você chama de um octeto mesônico. Porque todas essas partículas são mesons, tá certo? Eles são hadrons com spin inteiro, né? Octeto mesônico pseudo-escalar. Ou seja, sob o grupo de Lorentz, todos eles são escalares e alguns têm comportamento de pseudo-escalares pela transformação de paridade. Tá certo? Então, isso é o que tem em comum entre todos eles. Todos eles têm spin zero. Todos eles têm uma massa mais ou menos parecida se você falar que você, eu estou permitindo variações de 300 MeV, então essa massa aqui é igual a essa. Pronto. Não é mesmo, né? Mas, enfim, você dá uma forçada de barra aqui, né? E acontece essa coisa, tem essa distribuição estranha, parece os incas venusianos em formação lá no National Kid. Né? Sei lá, piada absolutamente datada, né? Ninguém entende. Então vamos lá. Olha só o que acontece, você pega também os mesons vetoriais axiais, os vetores axiais mesônicos, tá certo? Você faz a mesma coisa. Você bota aqui um T3, um Y, né? O seu Y varia no meio, 0, menos um meio. O seu T3 vai menos 1, menos um meio, 0, um meio, 1, certo? E aí a gente vai preenchendo aqui os vazios, né? Então você tem um K estrela 0, esse 0 indica carga, tá certo? Então o que é carga positiva, carga negativa, carga neutra, tá certo? K estrela 0, aqui você tem o K estrela mais, aqui você tem o Rho menos, o Rho zero e ômega, aqui você tem o Rho mais, aqui você tem o K estrela menos, aqui você tem o K barra estrela zero. As massas agora já mudaram bastante, ó. Elas são 896, 892, aqui a gente repete, né? 896, 892, aqui fica 767, 768, 782 e 767 também. Esse aqui está bem melhor, né? Cá entre nós. As massas estão bem mais próximas ali, as diferenças não são tão grandes quanto essas. Mas olha que interessante, deixa eu escrever aqui, seu octeto pseudo-vetorial mesônico. Novamente, né, como eu disse antes, você pode associar pontos, né, em R2, né, se você quiser, para cada uma dessas partículas ali, e você vem e você tem o mesmo diagrama, né, mesma distribuição. Você colocar isospin no eixo Y, terceiro componente terceiro componente de isospin no eixo X e hipercarga no eixo Y, você tem novamente a mesma formação de batalha dos incas venusianos. Isso é um sinal de que a Terra está para ser invadida.
Só pode ser. Mas a gente não escolheu números ali conforme o nosso gosto, só separando em grupos? Se a gente tivesse escolhido outros números que não fossem 1, 0, menos 1, ainda assim teria uma estrutura bonitinha que nem aquela? 60 graus. Se você tivesse escolhido outros números... Você escolheu, por exemplo, 1, 0, menos 1, você separou as famílias de acordo com uma coisa que você tem resultados. Se você tivesse escolhido outros números, raiz de 3, 32 e pi. Não, você não pode escolher assim, não. Você não pode? Não, você tem que se ater às representações de isospin, né? Então, por exemplo, se você tiver duas partículas que formam um dupleto de isospin, próton e nêutron, por exemplo, seu isospin só pode ser mais o meio menos o meio. Não, isospin, mas e os outros números? Porque o Y são do B e do S, né? Certo. Algum O B desses e o S são razões históricas, realmente. É isso que eu estou perguntando. B e o S você poderia ter colocado, sei lá, 344, né? É isso que você está querendo dizer. É isso que eu estou falando. E aí eu mudaria ou continuaria Não, aquela o estrutura? que você ia fazer é deformar esse negócio. Você deformar isso. Né? Por exemplo, você não ia poder escapar do fato de que o isospin desse cara é menos o isospin desse. Porque esse cara é uma antipartícula desse. Isospin não, hipercar. Dureza. Né? Você não ia poder escapar do fato de que alguns desses caras têm hipercarga zero. Por quê? Porque tem número bariônico zero. Número bariônico zero ou estranheza zero são necessários para você explicar a ausência deles de um lado de uma equação. Então são números mais naturais. Mas aqui ia ser 534 e aqui ia ser menos 534. Tá certo? Então o que você ia fazer é deformar esse negócio. Só isso. Você ia continuar com uma estrutura de formação, né, desse tipo que ia se reproduzir aqui. Porque se você escolheu a estranheza uma vez desse jeito, você começa a ter vínculos ocasionados pela conservação de estranheza também. Né? Então tá, tem arbitrariedades, né, por aqui, tem arbitrariedade. Mas isso vai mudar um fator de escala, né, uma deformação naquele gráfico, não mais que isso. O mais intrigante não é se o negócio é achatado ou comprido, é que tem um padrão. Sim, sim. Tá certo? Isso é intrigante, que tem esse padrão. Né? E você não tem obrigação nenhuma dessas partículas serem classificadas arbitrariamente dessa maneira e caírem nessa história. Então, de fato, a Terra será invadida. Tá estranho, né? Vamos continuar a brincadeira, os caras se animaram, né? Os caras se animaram. Falou, ó, deu certo para... Tá, tem uma coisa que eu preciso lembrar aqui, é que aqui você está considerando L igual a zero, momento angular orbital igual a zero, tá certo? Quer dizer, os chamados low-lying mesons, né? Você poderia considerar momento angular orbital maior do que isso. E de fato aí você vai ter ressonâncias desses caras, etc, etc. Mas não, você está considerando as ressonâncias com os mesons com o menor momento angular orbital possível. Tá? Aqui L igual a zero também. Vai ser L igual a zero para todo mundo. Né? Bom, isso só funciona então para mesons? Ou será que baryons também caem nessa história? Né? Será que os baryons também caem? Então vamos lá, vamos pegar uns baryons aí. Né? É óbvio que os dois baryons mais óbvios, né, são próton e nêutron. Então vamos procurar caras de massa mais ou menos similar à do próton e do nêutron e verificar se eles caem num esquema desse. Né? Então aqui novamente a gente tem o T3, aqui temos o Y, aqui nós vamos agora aumentar um pouco a faixa, né, para 1,5, 0, menos 1,5, né? Aliás, não aumentei faixa nenhuma. Menos 1, menos 1,5, 0, 1,5 e 1. E agora eu posso preencher minha tabela assim, ó, entendeu? Eu boto aqui o nêutron, o próton, né?
Aqui eu boto uma partícula chamada sigma menos, aqui eu boto duas, sigma zero e lambda, e aqui eu boto uma sigma mais. E aqui embaixo eu boto uma chamada θ menos e uma outra chamada θ zero. As massas delas são assim, são 940 MeV, 938 MeV, 1198, 1193, 1116, 1189, 1321, 1315. Tirando o primeiro octeto ali, né, que a gente considerou, os outros dois estão com massas bem mais razoáveis, né? Nada a comentar sobre isso. Tá certo? Então esse é o chamado octeto bariônico. Todas essas partículas têm spin 1,5. Todos eles têm spin 1,5, né? Todos são massivos, ou seja, são férmions de Dirac. Tá ok? E mais uma vez, o padrãozinho ali se repete. Isso, isso, isso. Dois caras aqui, mais um, mais um. Certo? O que completa novamente também com L igual a zero, né? O que completa o conjunto de hadrons conhecidos naquela época, né, na época do Gell, etc. e tal, eram essas partículas aqui. Aí agora sim, eu vou aproveitar aqui essas linhas, 1,5, 0, menos 1,5, eu vou botar mais uma linha, menos 1, tá certo? Deixa eu fazer uma pergunta ali, o papo da antipartícula. Já furou, não tem isso. Não tem. Não. Esse cara aqui não é antipartícula do nêutron, né? Uhum. E esse cara não é antipartícula do próton. Nem possível. As massas são diferentes e tudo, não tem jeito. Eu aqui vou fazer uma outra escala, que é menos 3 meios, menos 1, menos 1 meio, 0, 1, 3 meios, e vou tentar preencher esse cara aqui. Aí, o que aparece aqui vão ser o seguinte, vão ser delta menos, delta 0, faltou 1 meio aqui, né? 1 meio, 1, 3 meios. Delta menos, delta 0, delta mais e um delta mais, né? Aí aqui nessa linha aparece sigma menos, sigma 0, sigma mais. Nessa outra aparece θ estrela menos, θ estrela 0, e aqui aparece essa aqui, ó, ômega menos. Certo? Vamos colocar as massas, né? 1236, 1233, 1232, 1231, 1387, 1384, 1383, 1535 e 1532. Essa última é 1672. Você vê que alguma coisa mudou aqui, que são chamados de completo bariônico. E a formação também era igual a 0. A formação mudou de incas venusianos para Space Invaders. Você tem 10 desses camaradas aí. Ali tinha 8 nos outros 3 casos. Daí o decupleto, né? Mesmo assim, estranhíssimo, né? Quer dizer, parece que todas as partículas, todos os hadrons, né,
aí tem bários, tem mesons, né? Todos os hadrons que existiam naquela época caíam dentro do esquema de classificação que era ou octeto ou decupleto, nesse caso. Né? Aí esses caras, né, esses pioneiros das interações fortes, né, esses caras naquela época sabiam muito teoria de grupo. Né? E isso você pode debitar a toda uma década das pessoas estudando álgebra de correntes, né? Que era uma tentativa de transcender a abordagem lagrangiana, né, para cromodinâmica quântica, etc. E tal. Quer dizer, era natural que você encontrasse pessoas que soubessem muita teoria de grupos. As pessoas sabiam, então, e entre essas pessoas o Gell-Mann, né, sabiam que essas formações, esses arranjos de pontos bidimensionais, eles podiam ser identificados com estados base de representações do grupo SU3. Tá certo? O que quer dizer isso? Por exemplo, pega o grupo SU2. Acho que agora já dá para abrir a janela, né? Os bichos vão sossegar. Então, você pegava lá o grupo SU2, né? Da maneira como nós introduzimos aqui a questão do SU2, você fala assim, olha só, o próton é um dos estados base do dubleto, tá certo? Do grupo SU2. O nêutron é outro dos estados base. Se você tivesse que classificar as coisas só com um número quântico que caracterizasse o SU2, você botava aqui o próton, aqui o nêutron. Um com um meio, um com menos um meio. Então, esses números eles estariam indexando esses dois estados. Né? Se você falar em teoria de grupos de uma maneira genérica, né, sem necessariamente ter nada a ver com física de partículas, você pode pensar o seguinte. No caso do SU2, eu tenho um estado, que é alto estado, com alto valor mais um meio, e um estado, que é alto estado com alto valor menos um meio. Esses dois são os estados base da minha representação. Né? Em termos desses estados base, eu vou dizer o seguinte para vocês. Né? O T3, né? Atuando nesse cara aqui, né? Dá um meio de um meio. T3 atuando em menos um meio, dá menos um meio, um meio. No entanto, o T1 atuando nesse cara aqui, certo? Ele vai me dar um troço assim, um meio mais menos um meio, tá certo? O T1 atuando nesse cara aqui, ele vai me dar um meio menos um meio, tá certo? Esses caras são estados básicos, ou seja, os geradores agem sobre eles e provocam mudanças neles. Eles constituem os estados 1 meio e menos 1 meio, eles são a base do espaço vetorial que carrega uma representação do grupo SU2. Tá certo? Para que um espaço vetorial carregue uma representação do grupo SU2, eu preciso que os geradores estejam definidos sobre os vetores base desse espaço. O T2, por exemplo, né, atuando no meio, vai dar 1 meio mais menos I vezes menos 1 meio. Isso aqui está sob júdice, tá? Não me lembro, mas é algo assim. Né? Menos 1 meio é igual a 1 meio menos mais I menos 1 meio. Né? Então você vê, a ação de T1, T2 e T3 está definida completamente nesses espaços. O que significa? Sobre todos os vetores base do espaço. Então eu tenho as matrizes que representam T1, T2 e T3. São as matrizes de Pauli. Né? Eu montei um negócio aqui já de propósito para isso. Né? Eu acho que eu tinha que botar um sobre raiz de 2 aí. Então,
caras são estados base dessa representação. Se eu falar do SU3, né, eu vou ter que pensar de uma outra maneira. Né? No caso do SU3, né, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar os geradores e vou procurar definir a ação dos geradores sobre estados base de um certo espaço vetorial. Quando eu definir a ação de um determinado gerador sobre todos os vetores base do espaço vetorial, eu tenho uma representação matricial desse gerador. Com a representação matricial de todos os geradores, eu tenho o grupo. E o grupo é exponencial de parâmetro vezes gerador. Tá certo? Então, para eu definir uma representação do grupo, eu preciso definir como cada gerador atua sobre cada estado base de uma dada representação. Tá certo? No caso do SU3, né, o SU3 está estudado em detalhe também, lá dentro das aulas, né, que a gente recomendou todo mundo assistir. No caso do SU3, você tem, vamos supor, dois geradores, o lambda, lambda 3, vamos chamar assim, lambda 3 sobre 2, e você tem um outro que é lambda 8 sobre 2. A representação de dimensão mais baixa do SU3 é uma representação tridimensional. Isso significa que esses caras vão ser vetores base. É uma representação tridimensional e essa representação tridimensional ela é indexada pelos autovalores não de um dos geradores, mas de dois dos geradores. Isso é o conceito de subálgebra de Cartan, certo? Né? A subálgebra de Cartan do SU2 tem dimensão 1, então você precisa de um gerador para indexar todos os vetores base da representação. A subálgebra de Cartan do SU3 tem dimensão 2, então você precisa de dois geradores para indexar todos os estados base da sua representação. Então, você pode rotular os estados base da sua representação pelos autovalores do lambda 3 e do lambda 8. Da mesma maneira como nós rotulávamos os estados base do SU2 pelos autovalores do T3. É 1 meio menos 1 meio. Né? Nesse caso, esses autoestados, né, eles vão ser rotulados pelos autovalores de lambda 3 e lambda 8, que vão ter representações matriciais em função disso. As representações matriciais do lambda 3 e do lambda 8 são essas aqui. 1 meio, 0, 0, 0, menos 1 meio, 0, 0, 0, 0. E o lambda 8, 1 sobre 2 raiz de 3, 0, 0, 0, 1 sobre 2 raiz de 3, 0, 0, 0, 1 sobre raiz de 3. Cara, deixa eu entender. Você encontra os geradores do seu grupo e escolheu os dois diagonais por simplicidade para poder fazer. Bom, é uma longa conversa, né? Eu tenho um grupo, tenho o SU3. O que é o SU3? Transformações unitárias de matrizes representadas de matrizes complexas, 3 por 3, de determinante 1. Certo? Esse é o SU3. Aí você analisa as representações do SU3, em particular a representação tridimensional do SU3. Você tem uma informação sobre a álgebra de Lie do SU3. Você descobre, por exemplo, que a álgebra de Lie do SU3 é gerada por 8 geradores, ao contrário da álgebra de Lie do SU2, que são 3 geradores. Aí você propõe espaços vetoriais aonde a álgebra, as relações de comutação entre esses 8 geradores seja satisfeita, ou seja, você propõe matrizes que representem esses geradores e que satisfaçam essas relações de comutação. Tá certo? Nesse processo, esse processo está detalhado lá, tá certo? Lá no outro curso, né?
Nesse processo eu estou dizendo que você vai encontrar essa informação. O lambda 3 sobre 2 e o lambda 8 sobre 2 são dados por esses caras que estão aqui. Então, seus estados eles vão poder ser indexados por esses autovalores, esses pares de autovalores que você tem aqui. Então, vai ter um estado associado com 1 meio, 1 sobre 2 raiz de 3. Vai ter um estado associado com 1 meio, bom, esse aqui se repetiu, né? Menos 1 meio, 1 sobre 2 raiz de 3. Menos 1 meio, 1 sobre 2, 0, menos 1 sobre raiz de 3, assim por diante. E esses são os autovalores dos caras, eles são seus rótulos do seu estado. Né? O que tem isso a ver? Né? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Né? Vamos chamar isso aqui de T3. Certo? E vamos chamar esse aqui de raiz de 3 sobre 2, Y. Ok? Tá, os rótulos vão fazer aquele mesmo desenho, a ideia é essa? Aí olha só, teu Y, mas ainda tem mais um ingrediente antes de chegar nisso. Né? Teu Y, se eu definir o Y assim, raiz de 3 sobre 2Y é isso, então o nosso Y vai ser 1/3, 0, 0, 0, 1/3, 0, 0, 0, menos 2/3. É quase isso que você falou, mas ainda não é. Né? Bom, os caras, se você pegar se você pegar esses caras aqui, você vai ver, não tem nada, eu não estou vendo 1/3 ali, lugar nenhum. Né? Até estou vendo 1 meio menos 1 meio, 0, isso tem ali, né? Naquelas coisas de T3, mas o Y está todo errado, está todo maluco. Né? Não tem 1/3, não tem 2/3, não tem nada. Acontece o seguinte, acontece que se você, como eu disse antes para vocês, as pessoas suspeitavam fortemente que as partículas que interagiam fortemente não eram elementares. Tá certo? Se elas não são elementares, isso deve significar que elas são compostas de outras partículas. Qual é a descrição que a gente costuma fazer na mecânica quântica de um sistema composto de outras partículas fundamentais? Né? Qual tipo de espaço de Hilbert que eu vou usar para descrever um sistema de partículas que são compostas e que eu suspeito quais são os elementos que compõem essas partículas? Por exemplo, átomo de hidrogênio. Vamos falar melhor. Átomo de hélio. Né? Átomo de hélio. Átomo de hélio tem lá 2 prótons, 2 nêutrons, né? E 2 elétrons. Não é isso? Então, se você vai descrever via teoria de perturbações o átomo de hélio, você parte da onde? Alguém já viu o átomo de hélio aí? Ninguém nunca viu. Não, você tem troços diferentes e podia tentar encaixar eles em bloquinhos, né? Ou com som ou com produto, tentar fazer uma coisa desse gênero. Você parte do produto tensorial de 2 átomos de hidrogênio. É verdade. É verdade. Sei bem. Chutou bem, não, assim, usou o bom senso. Né? Você parte disso. Você pensa, olha, eu sei resolver um problema de um átomo de hidrogênio. Né? Eu vou primeiro pensar que o átomo de hélio não passa de uma superposição não interagente de 2 átomos de hidrogênio. Né? E depois eu vou corrigindo essa história aqui com teoria de perturbações, etc. e tal. Mas o conceito interessante aqui é o seguinte, é o conceito de espaço-produto tensorial. Tá certo? Quando você vai de uma dimensão, partícula em uma dimensão, para partícula em 2 dimensões, você sai de um espaço de Hilbert, para uma partícula em uma dimensão, e vai para o espaço produto tensorial de 2 desses espaços iguais. É isso que significa XY. XY é X tensor Y. É assim que a gente faz as coisas. Não
Na mecânica quântica é assim. Isso é tremendamente natural. E o espaço produto tensorial, ele contém informação dinâmica altamente não trivial. Nem todos os estados do espaço produto tensorial são produtos tensoriais, são estados que são produtos tensoriais de outros estados. Né? Você tem estados mais complexos do que isso, etc. E tal. Então a gente costuma, quando a gente vai falar de um sistema composto, usar como espaço de Hilbert para descrever esse sistema composto o espaço produto tensorial dos sistemas simples, dos quais eu suspeito que esse sistema seja composto. Tá certo? É assim no átomo de hidrogênio. Eu fui dar o exemplo do átomo de hélio, mas estou indo longe demais. Né? No átomo de hidrogênio você pega o espaço de uma partícula, que é o elétron, né? O espaço de Hilbert, vamos dizer, do elétron. Você pega o espaço de Hilbert do próton e você faz o espaço produto tensorial dos dois. Aí depois você vai para a coordenada de centro de massa e tal, você vê que você precisa de autoestados, né? Quer dizer, que o próton é meio imóvel, que o elétron que tem toda a dinâmica praticamente do meu sistema, porque o elétron é 1000 vezes mais leve do que o próton, e assim que você segue. Mas o que você está fazendo ali, implicitamente, é isso. Se você pega a tua função de onda e você dá 6 graus de liberdade para ela, XYZ do elétron, XYZ do próton, você já está implicitamente trabalhando no espaço produto tensorial. Dessa maneira. Tá certo? Uma coisa interessante sobre os espaços produtos tensoriais, a gente também revisa isso lá naquelas aulas, você vai ficando repetitivo e chato, né? Mas eu vou falando. Né? Uma coisa interessante sobre os espaços produtos tensoriais é o seguinte: se você tem uma representação do grupo num dos espaços e outra representação do grupo, pode não ser a mesma, pode ser outra, em outro dos espaços, você tem uma representação do grupo no espaço produto tensorial que é mais complicada do que a representação num espaço ou no outro espaço. Em particular, essa representação produto tensorial do grupo pode ser decomposta em componentes irredutíveis. Esse é um palavrão que eu vou lembrar para vocês que todo mundo já sabe o que significa isso. Né? Imagina que você tem duas partículas, uma de spin J1 e uma de spin J2, certo? Qual é o bom espaço para descrever o sistema de duas partículas? Todo mundo, em uníssono. Produto tensorial. Espaço produto tensorial. Né? É isso aí, exatamente. Então você vai fazer o quê? Você vai fazer o espaço produto tensorial dessas duas partículas. Você tem um espaço onde o grupo de rotações atua com a representação de spin J1. E tem um espaço onde o grupo de rotações atua com a representação de spin J2. São duas representações diferentes. Uma é 2J1 mais 1 dimensional, outra é 2J2 mais 1 dimensional. Certo? Você vai fazer, quando você faz o produto tensorial dos espaços, você também faz o produto tensorial das representações. Aí você cai numa representação zaça. Essa representação zaça contém diversos componentes irredutíveis. Cada componente irredutível é caracterizada por um valor do spin total. O spin total pode ser J1 mais J2, J1 mais J2 menos 1, J1 mais J2 menos 2, até o módulo de J1 menos J2. Todo mundo sabe isso, né? Ou não? Certo? Isso a gente aprende com o nome de soma de momento angular. Eu estou rebatizando, eu estou dizendo que isso aí chama-se produto tensorial de representações. É a mesma coisa. Tá certo? É exatamente a mesma coisa. Isso, no caso do spin, você está fazendo para o grupo SO2. Mas quem falou que você só precisa fazer isso para o grupo SO2? Você pode fazer isso para outros grupos também. Você pode fazer em particular para o grupo SO3. Tá certo? Você pode fazer para o grupo SO3. Por que eu fui fazer para o grupo SO3? Porque os caras sabiam que existiam representações
10 dimensionais e 8 dimensionais do SO3. Não tem só representações tridimensionais, tem representações tridimensionais, 6 dimensionais, 8 dimensionais, 10 dimensionais, 15 dimensionais, 18 dimensionais, 25 dimensionais e assim por diante. Mas tem uma diferença, né, do SO3 para o SO2. O SO2, você tem representações unidimensionais, bidimensionais, tridimensionais, quadridimensionais, tem de todas as dimensões de 1 em 1. O SO3 tem saltos, tá certo? Você tem a representação tridimensional, depois a representação de dimensão mais baixa que você tem é 6-dimensional. Depois é a 8, depois é a 10, e assim por diante. Os caras sabiam, conheciam a estrutura da SO3 e falaram, olha, há representações 8-dimensionais no SO3 e há representações 10-dimensionais no SO3. Melhor ainda, as representações 8-dimensionais e 10-dimensionais aparecem como fatores na decomposição em fatores irredutíveis de representações de produto tensorial do SO3. Espera aí, estou ficando pirado. Calma. O que apareceu na cabeça dos caras? Apareceu na cabeça dos caras o seguinte. Os hadrons devem ser partículas compostas, tá certo? Se elas são partículas compostas, se eles são partículas compostas, a descrição natural deles é em termos de produtos tensoriais associados com as partículas elementares, que os compõem. Mas quando eu fizer o produto tensorial, eu também estou fazendo o produto tensorial das representações. E eu vou cair numa soma de representações irredutíveis do SO3. Então, o interessante aqui foi observar o seguinte, né?